Isso mesmo. Antes de me apresentar, assim, eu vou tomar como prioridade, na verdade, agradecer o Círculo de Estudos, sobretudo o Jean e o Rafael, mas também todo mundo que participa dele, participou da organização desse evento, que é um belo evento, durou a semana toda, muitas conferências riquíssimas, discussões interessantíssimas em torno do Russell e que acho que perpassaram vários temas, né, da obra, do pensamento dele. Então, realmente um evento incrível e que eu gostaria de ter participado mais. Há pontos, né, positivos e negativos dessa vida, onde parece que a gente está jogando em muitos tabuleiros ao mesmo tempo, porque eu estava participando de um outro evento também pela internet, então volta e meia estava aqui, volta e meia estava lá, e as atividades presenciais voltaram essa semana também. E aí agora novamente o tabuleiro presencial também. A sorte é que a gente grava, né? A gente pode gravar, eu posso assistir as que eu não assisti na hora depois. Só, infelizmente, não dá para participar mais ativamente delas, né? Então, assim, eu queria reiterar esse agradecimento. É um evento realmente demais, assim. E eu fico muito feliz também de estar aqui dividindo a mesa com o Jean e com a minha colega Tássia. É uma satisfação, sabe? Eu conheço menos o Jean, mas ao longo da semana e hoje, sobretudo, a gente vai poder discutir um pouco aqui, né? Conversar sobre os pontos que nos interessam, que nos instigam no pensamento fenomenológico como um todo e do Russell em particular. A Isabela também está aqui, queria agradecer por fazer essa ponte, né? Às vezes nem não tão fácil, né? Entre pessoas que estudam o pensamento de Russell, seja diretamente ou indiretamente, como de certa maneira, o meu caso, né? Minha formação nesse lugar veio um pouco perpassando pelo Russell, mas também outros autores. Então, Isabela também muito importante estar aqui, a quem eu estendo agradecimento. E, numa breve apresentação, assim, esse trabalho, assim, na verdade, que eu propus para você, para o evento, ele faz parte de um projeto, digamos, mais amplo, que coloca assim uma posição fenomenológica forte, né, que eu considero do Russell e de alguns autores que desenvolvem a fenomenologia que tem raiz na obra do Russell, em contraposição com uma visão que pode-se dizer perspectivista no sentido forte, mesmo pós-fenomenológica até, acerca, assim, de uma teoria da subjetividade e da gênese do sentido. Então, é um pouco daí que eu venho a minha formação, né? Da filosofia francesa contemporânea, mas é aquilo que se chamou de uma fenomenologia de extração francesa, sobretudo com o Merleau-Ponty. Mas, antes de chegar no Merleau-Ponty, eu creio que o ganho, né, mais amplo, né, do qual essa pesquisa, esse estudo, né, que eu vou apresentar hoje faz parte, o ganho desse embate, digamos assim, entre fenomenologia e pensamento que se fez com os epígonos, alguns deles, entre, digamos assim, um tipo de universalismo muito específico, que é aquele tornado possível, erigido pela fenomenologia, que é um universalismo depurado de suas ingenuidades. E, por outro lado, no embate com uma espécie de relativismo no qual as posições pós-fenomenológicas e, sobretudo, as pós-estruturalistas, por vezes, parecem nos colocar, né? Claro que respeitando a diversidade constitutiva, né? As especificidades dessas análises, por exemplo, só para citar com a posição do multinaturalismo mapeado aqui por Viveiros de Castro, porque justamente se faz em contraste com a posição tradicional do relativismo. Então, né, não querendo fazer um recorte assim muito massivo, esse embate
que já dura anos, né? Pois isso não, eu acho que vai durar muitos mais. Ele tem como intenção uma posição menos conciliadora entre essas frentes, claro, tem a ver também com o processo de estudo, pesquisa e formação, mas com sorte, né, assim, é o que tem se mostrado para mim e alguns colegas dos grupos dos quais eu faço parte de pesquisa, uma posição mais propositiva e sobremaneira distinta delas, né, da fenomenologia mais canônica, mas também desse pós-estruturalismo bastante crítico à fenomenologia. E, para repetir, quanto ao tema da subjetividade da gênese de sentido, em torno dessa posição do que eu tenho chamado de uma fenomenologia da diferença, e que eu creio que pode ser exposta e sistematizada a partir de escritos pouco trabalhados de Merleau-Ponty. Mas isso se faz através, tem sido feito, na verdade, o meu doutorado foi muito sobre isso, os 4 anos. Ele foi feito na Universidade Federal de São Carlos, e ele, em cima das relações entre aquilo que se chama de um endosso da fenomenologia, né, que a gente pode ver de uma maneira primeiramente explícita, depois nem tanto na obra do Merleau-Ponty, então um endosso de muitas dos caminhos já traçados, já trilhados por Russell, e também consequentemente a distanciamento que o Merleau-Ponty toma com relação a este. Então, o estudo na obra do Russell, ele se fez, ele se faz, ele vai continuar sendo muito importante para mim. Então, hoje em dia, né, agora, né, eu estou no pós-doutorado na USP, na Universidade de São Paulo, e aqui, como uma parte desse projeto um pouco maior em torno de uma fenomenologia da diferença, eu trago para vocês um estudo a respeito da noção de mundo que se pode depreender, sobretudo, partindo da posição russeliana mais tardia, digamos assim. Claro que com isso eu não estou querendo colocar uma ruptura na unidade, na continuidade da sua obra, mas vou me focar mais no texto da crise, né? Da famosa crise ou crises, como alguns preferem chamar. Bem, então eu passo a leitura. É conhecido o diagnóstico que, em sua última obra, o Russell realiza a respeito da filosofia ocidental. Ela enfrentaria um momento de profunda crise na ideia de razão que possui, dentre seus 2 aspectos principais, a incapacidade que as análises possuem para observar a origem consciente do universal, tomando o mundo como algo distinto das perspectivas que nos levam até ele, das aparências ou intuições meramente subjetivas relativas, como ele fala, e que acarreta, em contrapartida, uma queda no mais radical relativismo. O esquecimento do mundo da vida, do Lebenswelt, ele tem essa dupla consequência. Só podemos chegar ao universal distinto das perspectivas, um universal sem nós. Ou, caso contrário, só adotamos as experiências em detrimento de sua pretensa universalidade, havendo nós, mas sem universal. Do universalismo ao relativismo, a consequência é a mesma, e a situação crítica só poderia ser obliterada ao passarmos pela reativação da origem consciente do mundo, como fonte da racionalidade que versa sobre ele e tenta compreendê-lo, que garanta o vínculo entre os 2 lados da disputa, a subjetividade e o mundo, a perspectiva e a universalidade a que ela concede acesso e da qual possui o acesso. Está aberto aí o grande tema da correlação, através do qual não se trata nem de depurar o caráter subjetivo relativo da experiência através de o Russell escreve assim, ser em si hipotético, e nem de delimitar este subjetivo relativo a uma psique mundana, a um para si insular, mas descobrir a verdade transcendental tanto da subjetividade quanto do mundo. Bem, isso somente é tornado possível, né, primeiramente, porque uma origem subjetivo-relativa do absoluto e do universal deixa de ser um contrassenso nessas análises.
e a partir da qual é preciso situar como fundamento aquilo que passa por paradoxo, a saber, a raiz do mundo na experiência e a antecipação do mundo pela experiência. Ora, é isso que se faz recuperando o universal como uma ambição incipiente de que toda subjetividade partilha. Todo sujeito compreende seu mundo como o mundo. Todo ponto de vista se abre a ele, sem deixar de ser um ponto de vista. Assim, o sistema das minhas perspectivas parece dar lugar no infinito a uma consistência fenomenológica de grau maior, e no limite a um mundo único e partilhável por todo sujeito. Como sabemos, um dos objetivos da crise é conduzir o leitor pelo caminho que funda toda a evidência objetiva, o qual perpassa a evidência do mundo da vida em experiências intuitivas e antipredicativas, até as evidências objetivas lógicas atinentes à comunidade científica, né, e aos seus juízos próprios. Fazendo isso, a crise ela retoma o assim chamado princípio dos princípios já promulgado em Ideias 1, apenas que realocando a sua jurisdição também à etapa do mundo da vida. Neste denominado princípio dos princípios de Ideias 1, lemos que, e ali está escrito assim: toda intuição doadora originária é uma fonte de legitimação do conhecimento. Tudo que nos é oferecido originariamente na intuição, por assim dizer, em sua efetividade de carne e osso, deve ser simplesmente tomado tal como ele se dá, mas também apenas nos limites dentro dos quais ele se dá. Essa é a citação de Russell. Bem, buscar o conhecimento na intuição, e numa intuição originária, enquanto ela se dá, e nos limites em que ela se dá. Certamente que essa origem intuitiva não possui um conteúdo determinado. Ela é sem objeto específico, capaz de preencher, terminantemente suavizada, e remonta ao modo de olhar primordial a partir do qual, doravante, os conteúdos poderiam então ser considerados ou organizados em espécie. O princípio dos princípios, esse é um título, né, de parágrafo contundente demais para quem conhece ideias, o texto pela primeira vez, deixar passar, né? Ele não apenas ele não consiste apenas na restrição de toda episteme aos limites da intuitividade, mas também ele reivindica uma unidade para este mesmo intuicionismo, com o estudo de sua gênese. E é assim que na crise, a cláusula pétrea da fenomenologia se estende, sem ser transgredida, ao mundo da vida e a toda a formação de sentido, mesmo aquelas antipredicativas e fundadas em sínteses passivas da consciência, compreendidas na percepção e que não eram totalmente tratadas de uma maneira sistemática, né? Tratadas quando da promulgação desse princípio ainda em Ideias 1. Então, em consequência disso, deve aí estar compreendida novamente a origem intuitiva de todo juízo científico ou racionalização. Por exemplo, pegar como exemplo uma inferência do tipo da indução. Sobre ela, Russell escreve agora já na Crises, que todo conhecimento mediado pertence a essa esfera, ou dito de modo lato. Qualquer modo da indução tem o sentido de uma indução do intuível, de um possivelmente percepcionável como ele mesmo. Então, né, se trata aí de uma reiteração, mas também de uma ampliação
daquele princípio dos princípios, sendo que a diferença, se há e há, ela estaria no caminho que é fornecido pela crise, até chegar a esta espécie de intuicionismo de base muito importante, né, para a fenomenologia. Pois o caminho ali na crise passa pelo mundo da vida, né, e se faz de uma maneira distinta do que o Russell chama de caminho cartesiano, ainda traçado em ideias, e que nos conduzia diretamente à subjetividade, digamos assim, à via curta, né? Mas mesmo assim, caminhos diferentes, mas não distintos em seus resultados. Pois também, no que tange ao mundo aqui, na crise, denominado primeiramente como Lebenswelt, compreendemos que ele possui imediatamente um caráter intuitivo. Ou, o termo bastante usado é subjetivo relativo, e é um termo que não pode enganar a gente, né? Porque, vamos dizer assim, parecendo nos remeter à tese do relativismo, né? Uma conclusão relativista, já que é assim que o termo subjetivo relativo, né? Isso vai ficar mais claro na sequência. Assim, a origem de todo conhecimento, e mesmo de um solo comum para a fundação dos conhecimentos parciais, que será denominada a partir de então como mundo para todos, nessa mesma obra, se erige aqui num primado também da intuição. Deve-se, antes de tudo, compreender que o mundo da vida é o solo fundador do mundo cientificamente verdadeiro. Mas em que medida podemos afirmar que nele nós temos um solo comum de experiências? E essa é a minha questão aqui, sobretudo com esse título, que ele é provocativo, mas antes de tudo, eu acho que autoprovocativo. Pois eu me pergunto, né, em que medida a fenomenologia, ao justamente traçar, né, uma espécie de logos entre todas as aparições, né, um logos no fenômeno, que nos permite passar de puro fenomenismo a uma fenomenologia, também permite fazer a descrição com um sentido próprio, né, de uma pluralidade de mundos ou de ambientes perceptivos, né? Em que medida esse mundo único e comum do mundo da vida permite os diversos regionalismos, sejam eles ônticos ou ontológicos? Então, agora eu começo a entrar, né, na minha questão propriamente dita. O que quer que o mundo ou um mundo sejam, eles necessitam ser vividos e experienciados neste modo intuitivo do ver que pertence à consciência, que desde da segunda sessão da crise já está lançada essa consciência, essa necessidade do caráter, de todo conhecimento se fundar num caráter subjetivo relativo, né, provida a experiência. Então, a consciência já está ali lançada, mas ela ainda não está depurada nesse momento da obra, em seu sentido mais próprio, que é transcendental, que virá aí na última sessão, na última parte, na terceira da obra. Trata-se, então, de uma maneira de ver intimamente relacionada com a maneira de ser do mundo. Pois quando damos ênfase à expressão completa, mundo da vida, somos obrigados a admitir a um só tempo que este mundo remete à vida tal como é vivida. E tal como é vivida, nós sabemos, de modo consciente. Para Russell, e ele escreve, o mundo é o campo universal onde todos os nossos atos, atos de experiência, atos de conhecimento, atos de trabalho, estão inseridos. Ele nos está dado previamente como pessoas no horizonte de nossa humanidade comum, ou seja, em toda conexão conosco, como o mundo comum para todos. De modo que este mundo é sim o solo constante de validade, uma fonte sempre disponível de autocompreensibilidade, da qual fazemos uso automático, tanto como homens práticos, quanto como cientistas. Bem, né? Aqui eu julgo que nós já somos remetidos ao tema capital da fenomenologia como um estudo do a priori da correlação, né?
um estudo das diversas modalidades intencionais pelas quais a consciência se refere a um objeto e, no limite, a um mundo como o mundo. Então, ainda que este mundo da vida possua um caráter eminentemente subjetivo, e é assim que os passos desse caminho não curto, não cartesiano, da obra Crise se faz, primeiro passando pelo subjetivo, depois chegando ao sentido transcendental para nós, disso que nós vemos. Então, ainda que esse mundo da vida possua um caráter eminentemente subjetivo, na última parte da obra nós descobrimos que a sua estrutura geral, ela não é relativa. Então, a subjetividade se abre ao universal. Além disso, nesse ponto estariam dadas não apenas, então, uma fundamentação para o conhecimento científico de ontologias regionais, mas um solo constante para a fundamentação das diversas antropologias, quando perscrutam as visões e práticas de mundo. Já que todo a priori objetivo, diz Russell, formulado em tese, né, faz referência a um respectivo a priori do mundo da vida. Eu já estou no parágrafo 36 da obra, né? Como o próprio Russell dirá, o problema do mundo da vida não é um problema parcial, mas um problema filosófico universal. Toda formação cultural, todo mundo remete a este problema. Que tipo de exigência marca essa necessidade de que toda intencionalidade, não apenas aquela que visa ao mundo, possua o mundo como correlato? Em primeiro lugar, é preciso notar que a ênfase de uma tal análise não está no mundo apenas como correlato. Digamos assim, este mundo aqui, planeta Terra, enfim. Que em sua definição, diversas vezes vai ser denominado por Russell como mundo para todos. Mas a ênfase está no fato de que toda apreensão de sentido possui um mundo como correlato. Um correlato que é, em princípio, comunicável. E isto, já uma primeira advertência, não significa que ele seja um mundo em particular, o mundo ocidental, por exemplo. E o que se deve guardar daquela visada greco-europeia de que fala crises é apenas a exigência de que o correlato de toda visada funcione como um mundo por princípio acessível a todos. E por isso comum. O mundo para todos, assim, tem de ser um mundo comum. E é justamente nesta altura das análises que nós nos deparamos com uma passagem polêmica, muito comentada, onde Russell encaminha a sua proposta, essa proposta, né, que eu estou delineando aqui com vocês, como a magna tarefa de uma eidética do mundo da vida, a grande, suprema tarefa de fazer uma eidética do mundo da vida. Ora, uma eidética, o que resta de mundano ao mundo se a descrição correta de seu sentido remete àquilo que ele possui de essencial, e não ao fato ou ao caso das diversas formações culturais que nele desde sempre se fizeram presentes? Como poderiam haver outros mundos, ou mesmo ambientes perceptivos, se o fato de sua existência se subordina à exigência de que eles possuam todos uma mesma estrutura formal, supra-histórica, supra-geográfica? Ver X ou ver Y, ver X como Y, ver Y como X, toda particularidade remete a um ver em geral, já contido em cada experiência. E não à toa, esta exigência de que as aparências encerrem uma estrutura formal fez torcer o nariz, né? Não apenas dos culturalistas, mas mesmo daqueles que endossam e desenvolvem um método fenomenológico. O exemplo, né? Um exemplo é o próprio Merleau-Ponty, que busca a todo custo desvincular o Lebenswelt dessa exigência posta na última seção da obra, da Crise. Dentre as diversas passagens de Merleau-Ponty acerca desse tema, que é retomado desde a Fenomenologia da Percepção, né, sua tese de 1945, até O Filósofo e Sua Sombra, um ensaio devotado a Russell de 1958, eu recupero aqui uma passagem a meio caminho, digamos assim, né, num colóquio de 1951, em homenagem a Russell. Então, segundo Merleau-Ponty, vou citar como exemplo, né,
dessa polêmica que se abre assim entre a primeira e segunda parte da crise e a terceira para alguns. A relação entre as análises fenomenológicas e a filosofia não é clara. Considera-se frequentemente elas como preparatórios, e o próprio Russell sempre distinguiu as pesquisas fenomenológicas no sentido amplo e a filosofia que devia coroá-las. Entretanto, é difícil sustentar que o problema filosófico permanece integral após a exploração fenomenológica do Lebenswelt. Se, nos escritos de Russell, o retorno ao mundo vivido é considerado como uma primeira etapa absolutamente indispensável, é porque, sem dúvidas, ele tem consequências para o trabalho de constituição universal que deve seguir. Porque, sob certos aspectos, permanece algo da primeira etapa na segunda, porque, de alguma maneira, ela está ali conservada, que ela, portanto, nunca é inteiramente superada, essa primeira etapa do mundo, e porque a fenomenologia é já a filosofia ali. A gente pode conversar mais sobre isso depois, né? Esse foi tema bastante da minha formação, né? Precisei passar sobre isso, mas acho que cabe aqui apenas dizer que por essa alternativa a um viés que se julgou, ao viés idealista da crise, ela teria como saldo também afastar qualquer tipo de etnocentrismo, para ficar no meu tema, na base da visada de mundo, tal como a fenomenologia a compreende. Então, assim, o mundo, se é possível desconectar a tarefa de constituição transcendental do sentido da etapa do mundo da vida que guarda uma certa opacidade não superada pela constituição transcendental, então o mundo resguardaria a sua mundanidade, sem a possibilidade de uma passagem completa à sua estrutura ou a uma estrutura universal. Nesse caso, a pluralidade de mundos se resguarda, no entanto, ao custo... Não, né, agora eu já vou voltar ao Russell. Nesse caso, que seria o de uma leitura heterodoxa, digamos assim, mas, claro, bastante inventiva, da fenomenologia mais canônica, a pluralidade dos mundos se resguarda. Mas, no entanto, ela se faz ao custo da própria unidade da obra, ou daquilo que diz explicitamente Russell, porque ele visa, sim, enfrentar essa questão de um modo radical ali. E aí, acho que cabe contar um caso, né, para tornar, né, o problema mais problemático, porque realmente ele precisa ser enfrentado, e não à toa, na sua última grande obra, assim, né, ele enfrenta, né, o Russell. Um turista europeu branco, ele vai fazer um safari na África, e aí ele pergunta para o guia que animal era aquele que ele estava vendo, que animal era aquele animal branco com listras pretas. E o guia, né, ele responde que é uma zebra, mas também que o sujeito estava muito enganado, porque na verdade se tratava de um animal preto com listras brancas. Então, essa dificuldade acerca de se há uma comensurabilidade, uma relação de sentido no limite um logos entre as diversas visões de mundo, ou se pelo contrário não, ela é uma questão filosófica, claro, fundamental, e ela é enfrentada na crise. Mas ela é enfrentada de um modo distinto daquele que alguns leitores, como eu dei o caso pelo Ponty, a enfrentam, né? que é de alguma maneira desligar, né? Desvincular a fenomenologia do mundo da vida, em suas possibilidades, na sua possível mundanidade, pluralidade constitutiva, da constituição transcendental. Não. Quando eu digo que o Russell procura enfrentar esse tipo de problema, bastante difícil, porque no texto da crise é possível assistir
a essa dificuldade em, ao mesmo tempo, manter a crueza relativa do mundo. Ele não tem um conteúdo específico que seria universal. E, ao mesmo tempo, manter a consistência fenomenológica dele. Sabe? Por um lado, esse mundo, então, ele é completamente vazio de conteúdo e nada poderia preencher completamente seu sentido. Assim, não seria possível dizer que o europeu enxerga mais ou melhor que o chinês, que o ameríndio, que o latino-americano. Mas, por outro lado da vida, por outro lado, o mundo da vida também tem a sua consistência fenomenal garantida. Ao passo em que destarte o fato dos conteúdos sempre variarem nele, é de um mesmo modo que o olhar vai ao mundo ou que ele intui um mundo junto de seus respectivos entes. E é aí que repousa toda a questão, a meu ver. Seria possível defender a unidade destas visadas sem advogar um tipo de etnocentrismo de base? Como nota Jocelyn Benoit, em um já clássico, né, estudo sobre esse tema, não é o mundo que possui uma estrutura universal, que seja específica, por exemplo, a do europeu, mais ou menos conhecida, mais ou menos aceita ou imposta pela força, pelo melhor argumento, né, na verdade, mais pela força. Mas é a universalidade que é uma estrutura do mundo. Essa inversão é genial, a meu ver. E vocês lembram que eu disse que o foco da questão, abordado em termos fenomenológicos, ele deve estar menos naquilo que é visto e mais no modo como é visto, menos em seu aspecto quididativo, digamos assim, mais em seu aspecto codidativo, por assim dizer. Importa menos o que é visto, mas como isso é visto. Eu vou recuperar uma passagem do Benoit, né? Esse artigo realmente já tem um tempo, mas ainda permanece assim, como uma grande leitura, em que ele diz o seguinte: o único sentido que pode ter essa primeira abertura do mundo e que determina a possível declinação de sua diferença, mas que é também o teor dessa universalidade antecipada por Russell, é que este mundo sobre a espécie do qual se dá inicialmente o Lebenswelt, como Sonderwelt, mundo particular, ou Heimwelt, mundo próprio ou natal, já é em si mesmo ideal, já comporta em si uma dimensão de idealidade em sua própria imediatidade. Então, essa idealidade não é algo acrescentado que poderia ser diferente. Há algo na visada de mundo que garante tanto a variação ininterrupta, infinita daquilo que vai aparecer, seja na experiência cotidiana ou no conhecimento que temos acerca disso, mas também garante que há uma vinculação entre elas. Então, o que é característico do mundo, seja o mundo da vida, o mundo particular, né, é que ele é sempre visado como o mundo. O que chama atenção é que essa visada não precisa ter um conteúdo objetivo estabelecido para continuar a ser referencial, na minha opinião. Pois ela antecipa ou presume estou chamando aqui, né, um pouco de uma maneira livre, ela antecipa e presume um co-correlato, né, único, né, como único, ou que a gente poderia chamar de horizonte também, muitas vezes, né, principalmente desde a década de 20, o Russell tematiza bastante essa questão de horizonte, mundo como horizonte, e que consiste justamente no mundo. Ou seja, pertence ao próprio ato de visar um mundo que ele seja visado como o mundo. Pertence ao próprio ato de visar um mundo que ele seja visado como o mundo. E é este mecanismo que estaria presente tanto na visada ocidental, como na do chinês, como na do ameríndio e assim por diante. Cada um deles apreende o seu mundo com suas características próprias e, por princípio, irredutíveis, como o mundo, em princípio, acessível a todos. De modo que a universalidade ela não é construída, ela não é indutiva, a partir de diversas experiências que parecem mais ou menos concordar entre si, mas ela é imediatamente uma estrutura do correlato mundo.
e que não corresponde a algum mundo em particular. Ora, por um lado, apenas um em particular, né? Ora, por um lado, isso evitaria, então, tanto a crítica antropológica quanto a queda no relativismo, já que todos visam a um mundo que seria imediatamente apreendido como comum. Por outro lado, impede também um salto para um universalismo, um universalismo dado de partida, assim, um universalismo ingênuo, já que o conteúdo deste mundo visado como comum não tem que ser necessariamente o mesmo. Então, é isso, né, que chama atenção a respeito dessa questão, né? Como o Russell vai tentar lidar com ela, porque a ideia é a ideia de necessidade que ela é desdobrada do mundo da vida. É o contrário das críticas que se faziam à terceira sessão da crise, quando era denunciada que Russell escreveu ali que há uma estrutura necessária do mundo da vida. A necessidade, na verdade, ela provém do mundo da vida, e não o contrário. Não é ele que é necessário. Então, eu nunca apreendo a universalidade. Não se trata de apreender ela, mas de visar ela. Então, o mundo, há uma exigência de universalidade, de que aquilo que vale para mim possa valer para outro. E eu vou fazer uma ênfase numa passagem do Russell, né? Agora, já lá no final da crise. A consciência do mundo, que é de cada um, já é sempre a priori. Isso sob o modo da certeza do ser, consciência de um único e mesmo mundo para todos. Ele diz um pouco mais adiante. Cada um de nós tem seu mundo da vida visado como mundo para todos. Terminar com uma passagem que eu acho que dá para ser lida para tentar tematizar um pouco mais essa questão e a gente pode conversar sobre depois. Ela é um pouco vertiginosa, então eu vou ler ela e depois fazer uma leitura compassada. É uma daquelas grandes passagens do Russell, do citação crucial lá no deslinde da crise, né? No parágrafo 71, penúltimo parágrafo da obra. Eu vou citar ela primeiramente inteira, depois eu faço uma leitura compassada. Russell diz: qualquer consciência do mundo é desde logo já consciência e com efeito ao modo da certeza do ser, de um e do mesmo mundo para todos os conhecidos e desconhecidos, para todos os sujeitos que se possam encontrar, os quais têm todos de ser de antemão eles mesmos sujeitos no mundo. Eu, a partir de mim, e cada outro a partir de si, tem o seu mundo dotado de orientação. Mundo que pressupõe outros, como a partir de si, tendo ele mesmo outros, os quais têm também, por sua vez, outros, que são assim nas mediatividades da conexão intencional, pressupostos como sujeitos de uma apercepção comum do mundo, enquanto cada qual tem em si a sua própria apercepção de si. E agora eu vou voltar a ela, mas dessa vez respirando, tomando ar. Qualquer consciência do mundo, começa assim a passagem, é desde logo já consciência e com efeito ao modo da certeza do ser, de um e do mesmo mundo para todos os conhecidos e desconhecidos, para todos os sujeitos que se possam encontrar. Aí, né, a gente vê então que o mundo ele já aparece, já é apreendido por uma consciência como o mesmo mundo, antes mesmo que nós o saibamos, antes mesmo que nós o desejemos, por exemplo, independente dos encontros pontuais com outrem, tudo que a gente pode aprender, ou mesmo mudar de opinião, enfim, né? Seguindo, os quais estes sujeitos têm todos de ser de antemão eles mesmos sujeitos no mundo. Então, logo, o mundo se desdobra como um e o mesmo apenas na medida de uma pertença de cada um dos seus pontos de vista a ele mesmo. Na medida em que todo sujeito só é sujeito nesse mundo, né? Dando a medida do que o ser no mundo significa do ponto de vista dessa fenomenologia russeliana, que enfrenta a questão do mundo e da universalidade de uma maneira bem diferente da do Heidegger. Seguindo, eu, a partir de mim, e cada outro, a partir de si, tem o seu mundo dotado de orientação.
Mundo que pressupõe outros como a partir de si, tendo ele mesmo outros, os quais tem também, por sua vez, outros, que são assim nas mediatividades da conexão intencional. Deixa só eu procurar onde eu tô. Tá, então esse pertencimento, ele não corta, todo mundo visa o mundo, né, o mesmo mundo que pertence a ele, mas esse pertencimento ele não corta as múltiplas visadas por baixo, digamos assim. Antes, ele envolve uma relação de propriedade, tendo cada um para si seu próprio mundo. Isso está escrito. De modo que a unicidade do mundo não determina sua univocidade. O mundo é único, mas não tem necessariamente o mesmo sentido. Existem diversas e indeterminadas visadas e preenchimentos daquilo que aparece como mundo de cada um. E aqui, né, que tem uma relação interessante entre alteridade e pseidade. Nisso, né, entre esse, na relação que cada um tem para com o seu mundo, como sendo o mundo. Cada um possui, porque assim, mesmo que nós não tenhamos o mesmo mundo em sentido, nós o visamos como, por princípio, comunicável, sendo o mesmo que os outros, independente de tempo ou de espaço, possam compartilhar, né? Possam aprender também. Então, cada um possui seu mundo com sua orientação, né? Recuperando a passagem, né? É assim que o Russell escreve, este seu mundo pressupõe outros mundos que não ele, mas a partir dele como outros dele, de modo que o seu mundo, ele mesmo, a partir de si mesmo, tem outros mundos, e cada um deles, a partir de si mesmo, outros, e assim por diante. De modo que há uma rede de intencionalidades nisso que aparece ao mesmo tempo como o mundo e o meu mundo. O seu, né? O meu ou o seu. Um entrelaçamento entre as visadas naquilo que o Russell chama de mediatividades, acho que daria para traduzir também como mediações da conexão intencional. Mas o que mais importa aqui é o fato de que um mundo, seja ele qual for, aparece imediatamente como o mundo. Isso não tem que captar bem isso, né, na verdade, na análise. Novamente, então, tendo a partir de si a possibilidade assegurada de outros mundos e orientações, em intersecção com ele. E se a gente segue o mesmo argumento, né, tendo também a possibilidade assegurada de mesmos mundos, não só de outros, ou para conformar a linguagem de outras orientações acerca de um mesmo solo, de um mesmo mundo, de um mesmo objeto. No limite, Russell diria de um mesmo correlato intencional, que um denomina animal preto com listras brancas, outro denomina como animal branco com listras pretas, e que é a zebra. Também um perfil, né, de acordo com o nome em português. Zebra, pode ser, enfim. Então, para finalizar, então, o Russell termina a passagem dele dizendo que todos esses sujeitos pressupostos como sujeitos de uma apercepção comum do mundo, enquanto cada qual tem em si a sua própria percepção de si. Então, a relação, né, entre a percepção comum do mundo, que se relaciona intimamente com a relação a si, que define todo ponto de vista, originário, tem uma relação a si, e incomensurável, em certa medida, né? Como intuição dada a si mesma, é uma presença originária e irredutível. É a percepção comum que deve ser bem entendida, sob pena de cairmos em um universalismo que seja muito apressado, né? Parece que é uma conquista do universalismo na crise. O que pode significar um mundo para todos é só no final que a gente descobre. Como dito, né? E do qual esse universalismo, a gente só escaparia dele, em compensação, pela via do relativismo, que nenhuma fenomenologia quer, afinal, endossar, né? E aí também cito, né, mais clássica ainda, a obra do Gale Sofer, não sei, sobre a questão do relativismo em Russell. Também trata desse tema aqui de uma maneira muito, muito interessante, muito consistente com as análises do Russell, na minha opinião. Ok. Para concluir, vou só parar aqui.
Então, voltando à questão, né, de que eu parti, né, de que nós partimos, tal como é permitida compreendê-la nesses termos aqui postos. É preciso entender que é a partir de si que uma visada de mundo conecta a alteridade, a ipseidade, sem sobrepujar as suas diferenças, sem nunca preencher e transpor completamente o intervalo que jaz entre uma e outra, bastando, para tanto, constituir justamente um intervalo entre elas para que a conexão esteja garantida sem que ela subsuma algum dos polos que ela vincula. É enquanto intervalo, por princípio intransponível, mas por princípio vinculável, que eu acho que a pluralidade entre os mundos está garantida dentro de um mesmo mundo como solo originário que não precisa ter um conteúdo específico, que é o mundo da vida. Então, é a partir de uma orientação é a partir de si, né? Que uma orientação do mundo o torna tanto único quanto múltiplo, como uma orientação do mundo, uma perspectiva acerca de o mundo. É assim que um pouco à frente, né, a gente pode ler que o Russell escreve: cada um de nós tem seu mundo da vida visado como um mundo para todos. Nunca é, talvez, suficiente repetir isso. E provavelmente, de um modo bastante conciso, essa é a passagem mais importante acerca desse tema na obra. Então vejam, gente, é isso. Esse é, desse ponto de vista aqui, o mundo. Um outro mundo, para nós, um outro tipo de mundo, não tem sentido nenhum para o russo. É isso que é um mundo como o mundo. E mesmo que a partir daí a questão possa ser posta, né, em diversos termos conceituais. E, além de tudo, mesmo que a partir daí nos reste tudo a fazer para daí nos compreendermos, evitando os conflitos ou, no limite, quando preciso, para acirrá-los ou obstiná-los, né, conforme a ocasião. Bem, é isso que eu preparei para apresentar e fico à disposição aí para a gente conversar mais a respeito. Agradeço novamente, imensamente, pelo convite, por estar aqui com vocês.